Digas um Conto apresenta de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e a Coroa de Beryllus, publicado em maio de 1892. Holmes, eu disse uma manhã, quando olhava a rua pela janela. Tem um louco passando aí embaixo. É uma lástima que a família dele o deixe sair sozinho. Meu amigo levantou-se preguiçosamente da poltrona onde reclinava-se e se aproximou com as mãos nos bolsos do roupão, olhando sobre meu ombro. Era uma linda manhã de fevereiro, fria e seca, e a neve do dia anterior ainda cobria o chão, brilhando à luz do sol de inverno. No meio da Baker Street, fora sulcado pelos carros, formando uma massa escura lamacenta, mas no meio-fio dos dois cantos da rua e nos cantos da calçada amontoavam-se em flocos de uma brancura cintilante. A calçada cinzenta havia sido limpa e raspada, mas ainda estava perigosamente escorregadia, e poucas pessoas haviam se arriscado a sair. Na verdade, ninguém vinha andando da direção da estação do metropolitano, a não ser esse cavalheiro, cuja conduta excêntrica atraía minha atenção. Era um homem de seus 50 anos, alto, cheio de corpo e imponente, com um rosto maciço, de feições acentuadas. Estava vestido em estilo sóbrio, mas luxuoso, com uma sobrecasaca preta, chapéu reluzente, polainas marrons e calças cinza pérola, muito bem talhadas. Mas seus gestos faziam um contraste absurdo com a dignidade de suas roupas e feições, pois estava correndo aos arrancos, dando pulinhos de vez em quando, como um homem cansado que não está habituado a usar as pernas. Enquanto corria dessa maneira irregular, sacudia as mãos e a cabeça e contorcia o rosto em caretas extraordinárias. O que há com este homem? Está olhando o número das casas. Acho que está vindo para cá, disse Holmes, esfregando as mãos. Aqui? Sim, creio que vem fazer uma consulta profissional. Ah, não disse? Enquanto falava, o homem chegou ofegante à nossa porta e tocou a campainha com tanta força que o barulho ressoou na casa inteira. Pouco depois, estava em nossa sala, ainda ofegante e gesticulando, mas com um olhar tão triste e desesperado que nossos sorrisos desapareceram, e ficamos cheios de horror e compaixão. Levou um tempo para conseguir falar, balançando o corpo e puxando os cabelos, como alguém que tivesse chegado ao limite de suas forças e estivesse prestes a ter um colapso. De repente, dando um salto, bateu com a cabeça na parede, com tanta força que nós dois corremos para ele e arrastamos para o centro da sala. Sherlock Holmes o empurrou para a poltrona e, sentando-se ao seu lado, deu pancadinhas em sua mão e falou com ele numa voz calma e suave que sabia empregar tão bem. Veio aqui para me contar sua história, não foi? Está muito cansado, veio depressa. Procure descansar um pouco e recobrar o fôlego, e depois terei muito prazer em estudar qualquer problema que tenha para me contar. O homem ficou sentado por 1 minuto ou mais respirando fundo e procurando conter a emoção. Depois passou o lenço na testa, comprimiu os lábios e virou-se de frente para nós. Naturalmente pensam que sou louco, disse. Vejo que está muito abalado, que aconteceu algo muito grave, respondeu Holmes. Só Deus sabe, algo que chega a abalar minha razão de tão inesperado e tão terrível. A desgraça pública talvez eu pude enfrentar, embora seja um homem de caráter e reputação impecáveis. Desgraça pessoal também sucede a todos nós, mas 2 ao mesmo tempo e de forma tão horrível são suficientes para me levar à loucura. Além disso, não sou só eu.
Os mais nobres do país vão sofrer também se não encontrarmos uma solução para esse problema terrível. Por favor, controle-se, senhor. Disse Holmes. Conte-me calmamente quem é o senhor e o que aconteceu. Meu nome Respondeu o nosso visitante. deve ser-lhe familiar. Sou Alexander Holder, da firma bancária Holder & Stevenson, da Threadneedle Street. O nome era realmente muito conhecido e pertencia ao sócio majoritário da segunda maior firma bancária privada da cidade de Londres. O que poderia ter acontecido para deixar um dos principais cidadãos da grande metrópole nesse estado lastimável? Aguardamos, cheios de curiosidade, até que, com grande esforço, ele se preparou para contar sua história. Sinto que o tempo é precioso. E é por isso que corri para cá quando o inspetor de polícia sugeriu que eu deveria tentar obter a sua cooperação. Vim para Baker Street de metrô e de lá a pé correndo, pois vi os carros estavam indo muito devagar, com toda essa neve. É por isso que fiquei sem fôlego, pois sou um homem que não faz nenhum exercício. Estou me sentindo melhor agora e vou contar os fatos da maneira mais resumida e clara possível. Os senhores naturalmente sabem que o sucesso de uma firma bancária depende tanto de nossa habilidade em encontrar investimentos rendosos para nossos fundos, quanto da capacidade de ampliar nossos conhecimentos e o número de nossos depositantes. Uma das maneiras mais lucrativas de investir dinheiro é em forma de empréstimos, quando as garantias são inquestionáveis. Temos atuado muito nessa área e nos últimos anos, e há muitas famílias nobres a quem temos emprestado grandes quantias, aceitando como garantia seus quadros, bibliotecas ou prataria. Ontem de manhã, eu estava em meu escritório no banco quando um dos empregados trouxe um cartão. Tive um sobressalto quando vi o nome, pois era... Bem, talvez mesmo para os senhores seja melhor dizer apenas... que era um nome conhecido no mundo inteiro. Um dos nomes mais conhecidos, mais nobres, mais elogiados da Inglaterra. Fiquei assombrado com tanta honra. Quando ele entrou, tentei expressar meus sentimentos, mas ele começou logo a falar de negócios, com ar de quem quer se livrar rapidamente de uma tarefa desagradável. Senhor Holder, Disse: fui informado de que o senhor costuma emprestar dinheiro. a firma faz isso quando a garantia é boa, respondi. É absolutamente essencial para mim. Disse: Conseguir 50.000 libras agora. Poderia, é claro, obter esta soma insignificante com meus amigos. Mas prefiro que seja um negócio e quero tratar desse negócio pessoalmente. Em minha posição, o senhor há de compreender que não convém uma pessoa ficar devendo favores a ninguém. por quanto tempo, e se me permite perguntar, vai precisar dessa quantia? Perguntei. Na próxima segunda-feira devo receber uma grande quantia que me é devida e sem dúvida lhe pagarei. Então o que me adiantar agora e mais os juros que achar correto cobrar. Mas é absolutamente essencial que eu tenha este dinheiro neste momento. Eu teria o maior prazer em adiantar-lhe esta quantia do meu próprio bolso agora mesmo, eu disse. Se não fosse um pouco acima da minha possibilidade. Por outro lado, se for fazer isso em nome da firma, para ser justo com meu sócio, devo insistir que, mesmo em seu caso, todas as precauções comerciais sejam tomadas. Prefiro 1000 vezes que seja assim, disse apanhando uma caixa de couro preto quadrada que depositara ao lado da cadeira. Sem dúvida já ouviu falar da coroa de Beirilos. Um dos bens públicos mais preciosos do Império, observei. Exatamente. Abri o estojo e dentro, sobre um veludo macio cor de carne,
repousava uma magnífica joia que se referira. São 39 berilos enormes, Disse. e o preço do trabalho em ouro é incalculável. A avaliação mais baixa é o dobro do que lhe pedi. Estou pronto a deixar a coroa como garantia. Peguei o estojo precioso em minhas mãos e olhei um tanto perplexo da coroa para meu ilustre cliente. Duvida de seu valor? De maneira nenhuma. Duvido apenas... Se é conveniente deixá-la aqui, pode ficar descansado enquanto a isso. Nunca faria uma coisa dessas se não tivesse certeza absoluta de que dentro de 4 dias poderei reavê-la. É apenas uma questão de tempo. A garantia é suficiente? Perfeitamente. O senhor compreende, Sr. Holder, que estou lhe dando uma grande prova da confiança que deposito no senhor, com base em tudo o que me disseram a seu respeito. Confio no senhor não só por ser discreto, não por dizer uma palavra sobre esse negócio, mas como também para proteger essa coroa com todas as precauções possíveis. Pois é desnecessário dizer que haverá enorme escândalo público se alguma coisa acontecer com ela. Qualquer dano seria tão grave quanto a sua perda total, pois não há no mundo inteiro beirilos igual a esses, e seria totalmente impossível substituí-los. Mas vou deixá-la com o senhor com toda a confiança e virei buscá-la pessoalmente segunda-feira de manhã. Vendo que meu cliente estava ansioso para ir embora, não disse mais nada. Chamei o caixa e dei a ordem para que pagasse a quantia de 50.000 libras em notas de 1.000. Quando fiquei sozinho outra vez com o precioso estojo à minha frente, não pude deixar de pensar com algum receio na imensa responsabilidade que aquilo representava para mim. Não havia dúvida de que já se tratava de um bem nacional. Haveria um escândalo horrível se acontecesse qualquer coisa com a joia. Cheguei a me arrepender de haver consentido em ficar com ela. Mas era tarde demais para mudar de ideia. Tranquei o estojo em meu cofre particular e voltei a meu trabalho. Quando terminou o dia, achei que seria imprudente deixar uma coisa tão preciosa no meu escritório. Cofres de banqueiros já haviam sido arrombados no passado. Por que não poderiam acontecer o mesmo com o meu? Se isso acontecesse, em que posição terrível eu ficaria? Portanto, decidi que nos dias seguintes eu iria carregar o estojo comigo de um lado para o outro, de modo que nunca ficasse longe dos meus olhos. Tendo resolvido isso, chamei um cabriolé e fui para minha casa em Streatham, levando a joia comigo. Só respirei aliviado quando a levei para meus aposentos e a tranquei em uma gaveta do meu quarto de vestir. Agora preciso dizer algo sobre a minha casa, Sr. Holmes, pois quero que compreenda bem a situação. Meu empregado e meu lacaio dormem fora de casa e podem ser postos inteiramente de lado. Tenho 3 empregadas que estão comigo há muitos anos e que são de absoluta confiança. Uma outra, Lucy Parr, só trabalha para mim há alguns meses, mas veio com excelentes recomendações e tem sido mais do que satisfatória. É uma moça muito bonita e tem atraído muitos admiradores, que às vezes fica rodando a casa. Foi o único inconveniente em relação a ela, mas acredito que seja uma boa moça sob todos os aspectos. Isto quanto aos empregados. Minha própria família é tão pequena que não levarei muito tempo para descrevê-la. Sou viúvo e tenho um filho único, Arthur. Ele tem sido um desgosto para mim, Sr. Holmes. Um grande desgosto. Não tenho dúvidas de que a culpa é minha. Todos dizem que eu o estraguei. É muito provável que seja verdade. Quando minha querida esposa faleceu, senti que ele era tudo o que me restava para amar. Não suportava ver o sorriso desaparecer de seu rosto nem por um instante. Nunca lhe neguei coisa alguma. Provavelmente teria sido melhor para nós dois se eu tivesse sido mais rigoroso.
mas só queria o bem dele. É claro que minha intenção era que ele herdasse meu negócio, mas não tinha inclinação para isso. Ele era muito rebelde, muito impetuoso e, para dizer a verdade, não podia confiar nele para lidar com grandes quantias de dinheiro. Quando ainda era muito jovem, tornou-se sócio de um clube muito aristocrático, onde, com suas maneiras encantadoras, logo ficou íntimo de homens com muito dinheiro e hábitos extravagantes. Aprendeu a jogar cartas com paradas muito altas e apostar em corridas de cavalo, até que teve de vir a mim várias vezes implorando que eu adiantasse algum dinheiro de sua mesada para pagar as dívidas de jogo. Tentou mais de uma vez largar a companhia perigosa dessas pessoas, mas em todas essas ocasiões a influência de seu amigo Lord George Burnwell foi suficiente para atraí-lo de volta. E na verdade não me espanto com o fato de que um homem como George Burnwell tivesse tanta influência sobre ele, pois o trouxe muitas vezes à minha casa e vi eu mesmo que mal podia resistir à fascinação dele. É mais velho que Arthur, um homem vivido que já foi a toda parte. Já viu tudo e fez de tudo. Tem uma conversa brilhante e grande beleza. No entanto, quando penso nele friamente, longe da magia de sua presença, tenho certeza, observando sua maneira cínica de falar e a expressão que às vezes vejo em seus olhos, de que é um homem em que não se pode confiar. É isso que penso, e minha querida Mary também, com sua intuição feminina. Só falta descrever Mary. É minha sobrinha, mas quando meu irmão faleceu há 5 anos e a deixou sozinha no mundo, eu a adotei. E desde então a considero minha filha. É um raio de sol em minha casa. Doce, meiga, linda, uma excelente dona de casa. Tudo o que se pode querer em uma mulher. É meu braço direito. Não sei o que faria sem ela. Só em uma coisa ela me contrariou até agora. Meu filho já pediu em casamento 2 vezes, porque a ama com devoção. Mas nas 2 ela o recusou. Acho que se há alguém que poderia atraí-lo para o bom caminho, é ela. E que o casamento poderia mudar inteiramente a vida dele. Mas agora, meu Deus, é tarde demais. Tarde demais. Agora, Sr. Holmes, o senhor conhece as pessoas que moram em minha casa e posso continuar a minha triste história. Quando estávamos tomando café naquela noite, após o jantar, contei a Arthur e a Mary o que havia acontecido e que o tesouro precioso estava naquele momento sob o nosso teto, omitindo apenas o nome do meu cliente. Lucifer, que servia o café, havia deixado a sala, tenho certeza, mas não posso jurar que a porta estivesse fechada. Mary e Arthur ficaram muito interessados e quiseram ver a famosa coroa, mas achei melhor não mexer nela. Onde a botou? Perguntou Arthur. Em uma gaveta em meu quarto de vestir. Bem, espero que a casa não seja assaltada essa noite. Disse Arthur. Está trancada, observei. Ora, qualquer chave serve para abrir aquela sua cômoda velha. Quando era mais jovem, eu mesmo abri com a chave do armário do quarto de depósito. Ele muitas vezes dizia coisas desse gênero sem falar a sério, de modo de que não dei muita atenção ao que ele disse, mas ele me seguiu até meu quarto naquela noite com o rosto muito sério. Olha aqui, papai, disse ele com os olhos baixos. Pode me dar 200 libras? Não posso, respondi ríspido. Tenho sido generoso demais com você em matéria de dinheiro.
tem sido muito bondoso, respondeu. mas preciso desse dinheiro ou nunca mais poderei aparecer no clube outra vez. Isto seria ótimo! Exclamei. Talvez não quer que eu saia de lá desonrado. Retrucou. Não aguentaria a desgraça. Tenho que arranjar esse dinheiro de qualquer maneira. E se não vai me dar, tenho de procurar outro jeito. Fiquei muito zangado, pois era a terceira vez que me pedia dinheiro esse mês. Não verá mais um tostão meu! Gritei, e com isso ele balançou a cabeça num cumprimento e saiu do quarto sem dizer mais nada. Depois que ele saiu, destranquei a gaveta da cômoda. Vi que meu tesouro estava seguro e tranquei novamente. Em seguida, percorri a casa para verificar se estava tudo trancado. Uma tarefa em que geral cabe a Mary, mas achei melhor que eu mesmo o fizesse aquela noite. Quando desci as escadas, vi Mary junto à janela do Raul, que ela fechou e trancou quando me aproximei. Diga-me, papai. Ela falou, dando a impressão de estar um pouco perturbada. Deu licença a Lucy para sair hoje à noite? Claro que não. Ela acaba de entrar pela porta dos fundos. Tenho certeza de que foi só até o portão lateral para ver alguém. Mas acho que isso não é muito seguro e não devemos deixar que continue. Deve falar com ela de manhã. Ou, se preferir, eu mesmo falo. Tem certeza de que está tudo trancado? Certeza absoluta, papai. Dei-lhe um beijo de boa noite e fui para o meu quarto, adormecendo um pouco depois. Estou tentando contar-lhe tudo que possa ter alguma relação com o caso, Sr. Holmes, mas peço-lhe que faça perguntas sobre qualquer coisa que não lhe pareça clara. Pelo contrário, sua narrativa é bastante precisa. Estou chegando a uma parte da história que quero que seja especialmente clara. Não tenho sono pesado e a ansiedade que estava sentindo, sem dúvida contribui para torná-lo mais leve ainda. Por volta de 2 horas fui acordado por um ruído dentro de casa. Cessou antes que eu estivesse totalmente acordado, mas tive a impressão de que uma janela fora fechada de maneira suave, em algum lugar. Fiquei deitado com os ouvidos atentos. De repente, para meu horror, ouvi um som nítido de passos no quarto ao lado. Saí da cama tremendo de medo e olhei para o canto da porta de meu quarto de vestir. Arthur! Seu vilão! Ladrão! Como ousa tocar nessa coroa? A lamparina de gás estava com a chama baixa, como a deixara, e meu filho desgraçado, vestindo apenas camisas e calças, estava de pé dentro da luz com uma coroa nas mãos. Parecia estar torcendo a ponta ou querendo arrancá-la com a força. Ao ouvir meu grito, ele deixou cair e ficou pálido, como um morto. Peguei a coroa e examinei-a. Uma das pontas de ouro, com 3 berilos, estava faltando. Seu canalha! Gritei, fora de mim, de tanta raiva. Você a destruiu! Desonrou-me para sempre! Onde estão as pedras que você roubou? Roubei? Sim, seu ladrão! Não está faltando nenhuma pedra. Não pode estar faltando. Está faltando 3! E você sabe onde estão. Será que vou ter de chamá-lo de mentiroso além de ladrão? Não vi você tentando arrancar mais um pedaço? Já me insultou demais. Não vou mais suportar isso. Não direi nenhuma palavra sobre esse assunto, já que resolveu me insultar. Deixarei sua casa de manhã e vou tentar minha vida sozinho. Você a deixará pelas mãos da polícia? Gritei, louco de desgosto e raiva. Vou investigar esse assunto até o fim. Não vai conseguir arrancar nada de mim, disse ele com uma violência que nunca pensei que pudesse demonstrar. Se quer chamar a polícia, então eles que descubram o que puderem. A essa altura, a casa toda estava acordada, porque eu gritara de raiva. Mary foi a primeira a entrar correndo no meu quarto e, quando viu a coroa e a cara de Arthur, compreendeu tudo e, com um grito, caiu desmaiada.
Mandei a criada buscar a polícia e deixei a investigação em suas mãos no mesmo instante. Quando o inspetor e um guarda entraram em casa, Arthur estava de pé com os braços cruzados e uma expressão sombria. Perguntou se era minha intenção acusá-lo de roubo. Respondi que não era mais um assunto particular e se tornara público. Já que a coroa era um bem nacional, eu decidira que a lei deveria tomar conta de tudo. Pelo menos não faça com que seja preso de imediato. Seria bom para o senhor e também para mim, se eu pudesse sair de casa por 5 minutos. Pare de fugir ou esconder o que você roubou! E então, percebendo a terrível posição que me encontrava, implorei que se lembrasse de que não só a minha honra, mas também a honra de alguém muito superior estava em jogo e que iria provocar um escândalo que abalaria a nação. Ele poderia evitar tudo isso se me dissesse o que fizera com as 3 pedras que faltavam. É melhor encarar o fato, eu disse. Você foi pego em flagrante e nenhuma confissão tornaria sua culpa mais odiosa. Se você apenas se retratar como pode fazer e nos disser onde estão os berilos, tudo será esquecido e perdoado. Guarde o seu perdão para quem pedir. Respondeu virando as costas com desdém. Vi que ele estava insensível demais para que minhas palavras o influenciassem. Só havia uma coisa a fazer. Chamei o inspetor e mandei prendê-lo. Fizeram imediatamente uma busca. Não só revistando, mas também seus quartos e todos os lugares da casa onde ele poderia ter escondido as pedras. Mas não encontraram nenhum vestígio dela. Nem o rapaz abriu a boca, apesar de todas as nossas súplicas e ameaças. Hoje de manhã ele foi transferido para uma cela. E eu, depois de passar por todas as formalidades policiais, vim aqui correndo para lhe implorar que use sua habilidade para esclarecer o assunto. A polícia confessou abertamente que, no momento, não pode fazer nada. O senhor pode gastar tudo o que for necessário. Já ofereci uma recompensa de 1000 libras. Meu Deus, o que devo fazer? Perdi minha honra, perdi minhas pedras e meu filho, tudo em uma noite. O que vou fazer? Segurou a cabeça com as mãos e balançou o corpo de um lado para o outro, murmurando baixinho como uma criança cujo sofrimento se tivesse tornado insuportável. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio por alguns minutos, com a testa franzida e os olhos fixos no fogo. O senhor recebe muita gente? Não, a não ser meu sócio e a sua família. E às vezes algum amigo de Arthur. Lord George Burnwell esteve lá várias vezes ultimamente. Ninguém mais, acho. Sai muito socialmente? Arthur sai. Mary e eu ficamos na casa. Nenhum de nós dois gosta muito de sair. Isso não é comum para uma moça. Ela é muito tranquila. Além disso, não é tão moça assim, já tem 24 anos. O que aconteceu, pelo que disse, parece que a abalou muito também. Profundamente. Está ainda pior do que eu. Nenhum dos dois tem a menor dúvida de que seu filho é culpado? Como podemos ter se eu ouvir? Com os meus próprios olhos, com a coroa nas mãos? Não considero isso uma prova conclusiva. O resto da coroa foi danificado de alguma maneira? Sim, ela ficou torcida. Não acha, então, que ele talvez estivesse tentando consertá-la? Deus o abençoe. Está fazendo o que pode por ele e por mim, mas é uma tarefa impossível. O que estava fazendo ali em primeiro lugar? Se seu objetivo era inocente, por que não disse logo? Exatamente. E se fosse culpado, por que não inventou uma mentira? Seu silêncio, ao meu ver, pode ser pelas 2 razões. Há vários pontos singulares neste caso. O que a polícia achou do barulho que o acordou? Acharam que poderia ter sido provocado por Arthur ao fechar a porta de seu quarto. Muito pouco provável. Um homem com a intenção de praticar um crime
Não iria bater uma porta e acordar a casa inteira. E o que disseram do desaparecimento das pedras? Ainda estão examinando o assoalho e os móveis na esperança de encontrá-las. Pensam em procurar fora da casa? Sim, eles têm demonstrado uma energia extraordinária. Já examinaram minuciosamente o jardim inteiro. Bem, não é óbvio para o senhor agora que esse assunto é muito mais complexo do que o senhor ou a polícia pensaram desde o início? Pareceu-lhe ser um caso muito simples. Para mim, parece extremamente complicado. Considere o que sua teoria representa. O senhor supõe que o seu filho saiu da cama, foi com grande risco até seu quarto de vestir, abriu sua cômoda, tirou a coroa, quebrou com esforço um pedaço, foi para outro lugar, escondeu 3 pedras de 39 tão bem que ninguém conseguiu achá-las, e depois voltou com as outras 36 para o quarto, onde se expunha ao risco extremo de ser encontrado. Agora pergunto ao senhor, essa teoria é convincente? Mas existe outra! Exclamou o banqueiro, com um gesto de desespero. Se seus motivos eram inocentes, por que não os explica? É nossa tarefa descobrir isso. De modo que agora, se me permite, Sr. Holder, vamos para Stratton juntos, passar uma hora examinando mais atentamente os detalhes. Meu amigo insistiu que os acompanhasse em sua expedição, o que estava ansioso para fazer, pois minha curiosidade e compaixão haviam sido despertados pela história que tínhamos acabado de ouvir. Confesso que a culpa do filho do banqueiro parecia tão evidente para mim quanto para seu infeliz pai. Mas eu ainda tinha tanta confiança na opinião de Holmes que senti que deveria haver motivos para se ter esperança, já que ele não estava satisfeito com a explicação dada. Quase não disse nenhuma palavra no trajeto para um longínquo subúrbio ao sul da cidade. Ficou sentado com o queixo afundado no peito e um chapéu puxando sobre os olhos, mergulhado em profundos pensamentos. Nosso cliente parecia ter adquirido novo ânimo com o pequeno vislumbre de esperança que lhe fora apresentado e chegou até conversar descontraidamente comigo sobre seus negócios. Uma curta viagem de trem e uma caminhada ainda mais curta nos levaram a Fairbank, uma modesta residência do grande financista. Fairbank era uma casa quadrada de bom tamanho, de pedras brancas, um pouco afastada da rua, uma entrada da largura de 2 carruagens e um gramado coberto de neve se estendiam até 2 grandes portões de ferro que fechavam a entrada. À direita havia um grupo denso de arbustos que levava a um caminho estreito entre 2 sebes, que ia da estrada até a porta da cozinha e que era a entrada de serviço. À esquerda havia uma alameda que levava à estrebaria e que não ficava dentro da propriedade. Era uma via pública, embora pouco usada. Holmes nos deixou parado em frente à porta e caminhou lentamente em volta da casa. Passou pela frente, percorreu a entrada de serviço e, dando a volta pelo jardim, chegou à alameda, que ia dar na estrebaria. Demorou tanto que o Sr. Holder e eu fomos para a sala de jantar e esperamos perto da lareira. Estávamos sentados em silêncio quando a porta abriu e uma moça entrou. Era mais alta que a média, esbelta, com cabelos e olhos escuros, que pareciam mais escuros ainda em contraste com a pele muito pálida. Acho que nunca vi um rosto de uma mulher tão pálido. Os lábios eram descorados, mas os olhos estavam vermelhos de chorar. Quando entrou silenciosamente na sala, sentiu o impacto de sua dor profunda, muito mais do que com o banqueiro de manhã, o que era surpreendente, pois era óbvio que era uma mulher forte, com imensa capacidade de autocontrole. Ignorando minha presença, aproximou-se do tio e passou a mão pelos seus cabelos, num gesto meigo e carinhoso.
deu ordem para que soltassem Arthur, não foi, papai? Perguntou. Não, minha filha. O caso tem de ser investigado até o fim. Mas tenho certeza de que ele é inocente. Sabe o que são instintos de uma mulher. Sei que ele não fez nada de mal e o senhor vai se arrepender de ter sido tão severo. Por que ficou calado se é inocente? Quem sabe? Talvez porque estivesse muito zangado pelo fato de o senhor ter suspeitado dele. Como poderia deixar de suspeitar dele se vi com a coroa nas mãos? Oh, mas só pegar a anela para olhar. Por favor, acredite em mim. Sei que ele é inocente. Deixe isso de lado, não diga mais nada. É horrível pensar em nosso querido Arthur na prisão. Não vou deixar nada de lado até as pedras serem encontradas. Nunca, Mary. Sua afeição por Arthur está deixando cego em relação às horríveis consequências para mim. Em vez de abafar o assunto, trouxe um cavalheiro de Londres para fazer uma investigação mais minuciosa. Este cavalheiro? Perguntou, virando-se para mim. Não, o amigo dele. Queria ficar só. Está andando pela Alameda da Estrebaria neste momento. A Alameda da Estrebaria? Ergueu as sobrancelhas escuras. O que espera encontrar lá? Ah, deve ser ele que chega. Espero que o senhor consiga provar o que tenho certeza de que é verdade. Meu primo Arthur é inocente desse crime. Concordo inteiramente com a senhora e espero, como a senhora, que possa prová-lo. Disse Holmes, voltando até o capacho para sacudir a neve dos sapatos. Creio que tenho a honra de falar com a senhorita Mary Holder. Posso fazer-lhe uma ou duas perguntas? Sem dúvida, senhor, se é para ajudar a esclarecer este horrível mistério. Não ouviu nada na noite passada? Nada, até meu tio começar a falar sozinho em voz alta. Ouvi isso e desci. Fechou todas as janelas e portas na noite anterior? Trancou todas as janelas? Sim. Estavam todas trancadas esta manhã? Estavam. Tem uma criada que tem um namorado? Acho que comentou com seu tio na noite passada que ela saíra para vê-lo? Sim. E foi ela que nos serviu na sala e que talvez tenha ouvido os comentários de meu tio sobre a coroa. Entendo. Está sugerindo que ela poderia ter saído para contar ao namorado que os dois podem ter planejado o roubo. Mas de que adianta todas essas teorias vagas? Exclamou o banqueiro com impaciência. Se eu lhe disse que vi Arthur com a coroa na mão... Espere um pouco, Sr. Holder. Voltaremos a esse ponto. A respeito dessa moça, senhorita Holder. A senhora a viu voltar pela porta da cozinha, suponho? Sim. Quando fui verificar se a porta estava trancada, encontrei entrando sorrateiramente. Vi o homem também, no escuro. A senhora o conhece? Ah, sim. É o rapaz que traz nossas verduras. Seu nome é Francis Prosper. Ele estava à esquerda da porta, isto é, tinha ido até mais longe do caminho do que era necessário para chegar até a porta? Sim. E é um homem que tem uma perna de pau? Algo parecido com medo surgiu nos olhos escuros e expressivo da moça. O senhor parece mágico. Como sabe disso? Ela sorriu, mas o rosto magro de Holmes continuou sério. Gostaria muito de ir lá em cima agora. Provavelmente vou querer examinar o lado de fora outra vez. Talvez seja melhor verificar as janelas de baixo antes de subir. Foi depressa de uma para a outra, parando apenas na janela grande que dava para o hall para a Alameda da Cocheira. Esta ele abriu e examinou com cuidado o peitoril com sua lente de aumento. Agora vamos subir. O quarto de vestir do banqueiro era mobiliado com simplicidade. Um tapete cinza, uma grande cômoda e um espelho. Holmes foi primeiro até a cômoda
e examinou a fechadura. Qual foi a chave usada para abri-la? A que meu filho mencionou. A do armário do quarto usada como depósito de lenha. E onde está essa chave? É essa que está aqui em cima. Sherlock Holmes pegou a chave e abriu a cômoda. É uma fechadura silenciosa. Não é de admirar que não o tenha acordado. Este estojo, suponho, contém a coroa. Vamos dar uma olhada. Abriu o estojo, tirando o diadema, depositou sobre a mesa. Era uma amostra magnífica da arte da joalheria, e as 36 pedras eram as mais lindas que já vi. Em um dos lados da coroa havia um pedaço quebrado, deixando uma borda irregular, onde a ponta, que segurava as 3 pedras, havia sido arrancada. Bem, Sr. Holder. Aqui está uma ponta igual a que infelizmente desapareceu. Peço que tente quebrá-la. O banqueiro recuou horrorizado. Nem pensar em fazer uma coisa dessas. Então eu mesmo faço. Holmes fez a máxima pressão sobre a ponta, mas nada aconteceu. Senti que cedi um pouco. Mas embora eu tenha uma força excepcional nos dedos, levaria um tempo enorme para quebrar um pedaço. Um homem comum não conseguiria. Então, o que acha que aconteceria se eu conseguisse quebrar a coroa, Sr. Holder? Haveria um estalo semelhante a um tiro de revólver. Vai me dizer que tudo isso aconteceu a poucos passos de sua cama e que o senhor não ouviu nada. Não sei o que pensar. Está tudo muito confuso. Mas talvez fique mais claro à medida que prosseguirmos. O que a senhora acha, senhorita Holder? Confesso que estou tão perplexa quanto meu tio. Seu filho não usava sapatos nem chinelos quando o viu? Não usava nada, a não ser a calça e a camisa. Obrigado. Na verdade, fomos favorecidos por uma sorte extraordinária nessa investigação. E será inteiramente culpa nossa se não conseguirmos elucidar o mistério. Com sua permissão, Sr. Holder, continuarei minhas investigações lá fora. Preferiu sair sozinho, pois explicou que as pegadas desnecessárias dificultariam sua tarefa. Trabalhou durante 1 hora ou mais, voltando, enfim, com os pés cheios de neve e a expressão impenetrável como sempre. Acho que vi tudo o que há para se ver, Sr. Holder. Posso ajudá-lo mais voltando a meus aposentos. Mas e as pedras, Sr. Holmes? Onde elas estão? Não posso dizer. O banqueiro torceu as mãos. Nunca mais as verei. E meu filho, o senhor me dá alguma esperança? Minha opinião continua a mesma. Mas pelo amor de Deus, que drama foi esse que ocorreu em minha casa ontem à noite? Se o senhor puder ir a Baker Street amanhã de manhã, entre 9 e 10 horas, terei o prazer de fazer o possível para tornar tudo mais claro. Entendo que me dá carte blanche para agir pelo senhor, desde que recupere as pedras. E não há limite para a quantia que eu tenha de gastar. Daria toda a minha fortuna para recuperar as pedras. Muito bem, estudarei o assunto até lá. Bem, até logo. É possível que eu tenha de voltar aqui antes desta noite. Era evidente para mim que meu amigo já chegava a uma conclusão, embora eu não tivesse a menor ideia de qual poderia ser. Várias vezes na viagem de volta para casa tentei sondá-lo a esse respeito, mas ele sempre desviava a conversa para outro assunto, até que desisti. Ainda não eram 15 horas quando entramos em nossa sala. Ele foi para o quarto e desceu poucos minutos depois, vestido como um vagabundo, com a gola do casaco puído e lustroso levantada, uma echarpe vermelha suja e botas gastas. Era um perfeito espécime da classe. Acho que estou passável.
disse olhando no espelho acima da lareira. Gostaria que viesse comigo, Watson, mas receio que não dê certo. Pode ser que esteja na pista certa ou pode ser que esteja perseguindo um fantasma. Em pouco tempo saberei qual dos dois. Espero estar de volta dentro de algumas horas. Cortou uma fatia do pernil que estava em cima do aparador, colocou entre 2 fatias de pão e, enfiando essa minguada refeição no bolso, partiu para sua expedição. Estava terminando meu chá quando ele voltou, evidentemente de ótimo humor, balançando na mão uma velha bota com elásticos dos lados. Atirou-a num canto e serviu-se de chá. Só parei um instante. Vou sair de novo agora mesmo. Aonde vai? Do outro lado da West End. Talvez demore bastante. Não espere por mim. Posso chegar muito tarde. Como estão indo as coisas? Mais ou menos. Não posso me queixar. Fui até Streatham, mas não falei com ninguém na casa. É um problema muito interessante desses que pago para esclarecer. Mas não posso ficar aqui conversando. Tenho de trocar essas roupas vergonhosas e voltar a ser um homem respeitável. Vi pelo seu jeito que tinha bons motivos para estar satisfeito, mais do que suas palavras deixavam transparecer. Os olhos brilhavam e havia um pouco de cor em suas faces pálidas. Subiu as escadas depressa e um pouco depois ouvi a porta do hall bater, o que queria dizer que ele estava mais uma vez em campo. Esperei até a meia-noite, mas não havia sinal dele, de modo que fui para meu quarto. Era comum ficar fora de casa dias e noites a fio quando seguia uma pista, e essa demora não me espantou. Não sei a que horas voltou, mas quando desci para tomar café no dia seguinte, estava ele com uma xícara de café em uma das mãos e o jornal na outra, com um ar repousado e bem vestido como sempre. Perdoe-me por ter começado sem você, Watson. Mas deve lembrar-se de que nosso cliente tem hora marcada, hoje cedo. Ora, mas já passa das 9. Acho que é ele que está chegando. Ouvi a campainha. Era realmente nosso amigo, o banqueiro. Fiquei chocado com a transformação que se operara nele, pois o rosto, normalmente largo e maciço, agora estava emaciado e murcho, e os cabelos pareciam bem mais brancos. Entrou com um jeito cansado e letárgico, que era muito mais doloroso que a violência do dia anterior, e deixou-se cair na poltrona que puxei para ele. Não sei o que fiz para ser castigado desta maneira. Apenas 2 dias era um homem feliz e próspero, sem nenhum problema. Agora enfrento uma velhice solitária e sem honra. Um desgosto vem através do outro. Minha sobrinha Mary me abandonou. Abandonou? Sim, sua cama esta manhã estava intacta. Seu quarto estava vazio e havia um bilhete para mim na mesa do hall. Disse-lhe ontem à noite, com pesar e não com raiva, que se ela tivesse se casado com meu filho, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez não devesse ter dito isso. É a isso que ela se refere neste bilhete. Meu querido tio, sinto que fui eu a causa desses problemas e que se tivesse agido de forma diferente, essa desgraça não teria acontecido. Não poderei, com essa ideia em minha mente, nunca mais ser feliz debaixo do seu teto e sinto que devo deixá-lo para sempre. Não se preocupe com meu futuro, pois está garantido. E acima de tudo, não me procure, porque será inútil e prejudicial para mim. Na vida e na morte, serei sempre a que muito lhe quer. Mary. O que ela quer dizer com este bilhete, Sr. Holmes? Acha que indica suicídio?
Não, nada disso. Talvez seja a melhor solução. Acho, Sr. Holder, que o senhor está chegando ao fim de seus problemas. É? O senhor está dizendo isso? O senhor ouviu alguma coisa, Sr. Holmes? O senhor descobriu alguma coisa? Onde estão as pedras? Não considera 1.000 libras, cada uma delas, um preço excessivo? Pagaria até 10. Isto não será necessário. 3.000 libras são suficientes. E há uma pequena recompensa, imagino. Está com o seu talão de cheques? Aqui está uma pena. É melhor fazer o cheque de 4.000 libras. Com um ar aturdido, o banqueiro preencheu o cheque. Holmes foi até a escrivaninha, tirou um pedaço triangular de ouro com 3 pedras engastadas e jogou-o sobre a mesa. Com uma exclamação de alegria, nosso cliente o agarrou. O senhor conseguiu! Estou salvo! Estou salvo! A reação de alegria foi tão violenta quanto fora a sua dor. Ele apertou as pedras contra o peito. Há mais uma coisa que o senhor deve saber, Sr. Holder. Devo? Ele pegou a pena. Diga quanto e pagarei! Não, a dívida não é comigo. O senhor deve ter um pedido de desculpas. Com toda humildade, aquele nobre rapaz, seu filho, que se portou neste caso de uma maneira que me deixaria orgulhoso se meu próprio filho se portasse assim, se eu tivesse filhos. Então, não foi Arthur que roubou as pedras? Eu lhe disse ontem e repito hoje que não foi ele. Tem certeza? Então vamos vê-lo agora mesmo, para dizer-lhe que sabemos a verdade. Ele já sabe. Quando esclareci tudo, tive uma entrevista com ele e, vendo que não ia me contar a história, eu contei a ele. Sendo assim, teve de admitir que eu estava com a razão e acrescentou alguns pequenos detalhes que ainda não estavam bem claros para mim. Mas suas novidades de hoje talvez o façam falar. Pelo amor de Deus, conte-me então que mistério extraordinário é esse? Eu vou contar e vou mostrar-lhe de que maneira cheguei a uma conclusão. E deixe-me dizer, em primeiro lugar, o que é mais difícil para mim falar e o mais difícil para o senhor ouvir. Houve um entendimento entre sua sobrinha Mary e Lord George Burwell. Fugiram juntos. Minha Mary! Impossível! Infelizmente, é mais do que possível. É um fato. Nem o senhor nem seu filho conheciam o verdadeiro caráter desse homem quando o admitiram em seu círculo familiar. Ele é um dos homens mais perigosos da Inglaterra. Um jogador arruinado, um vilão totalmente desesperado. Um homem sem coração nem consciência. Sua sobrinha não sabia nada a respeito de homens assim. Quando declarou seu amor por ela, como fizera com centenas antes dela, Mary ficou convencida de que fora a única a tocar seu coração. Só o demônio sabe o que ele lhe disse. Mas, finalmente, ela se tornou um instrumento dele e tinha o costume de vê-lo quase todas as noites. Não posso! Não quero acreditar nisso! Exclamou o banqueiro com o rosto lívido. Então vou contar-lhe o que aconteceu em sua casa naquela noite. Sua sobrinha, quando viu o senhor, tinha ido para o seu quarto. Desceu sorrateiramente e conversou com seu amante pela janela que dá para a alameda da estrebaria. Ele ficou tanto tempo de pé ali que seus pés comprimiram a neve, deixando marcas. Ela contou-lhe sobre a coroa, despertando sua ganância por ouro, e ele a convenceu a fazer o que ele queria. Não tenho dúvida alguma de que ela amava o senhor, mas em algumas mulheres o amor por um homem destrói todos os outros amores. E acho que ela era uma dessas. Mal ouvir as instruções que ele lhe dava quando viu o senhor descendo as escadas. Então fechou a janela depressa, falando da empregada e de seu namorado de perna de pau, o que era verdade.
Seu filho Arthur foi para a cama depois de ter falado com o senhor, mas não conseguiu dormir porque estava preocupado com a dívida do clube. No meio da noite ouviu um ruído de alguém passando pela porta, então levantou-se e, olhando da porta, ficou surpreso ao ver sua prima andando de modo furtivo pelo corredor, até desaparecer em seu quarto de vestir. Completamente atônito, o rapaz enfiou umas roupas e esperou no escuro para ver o que iria acontecer. Pouco depois, ela saiu do quarto e, à luz da lâmpada do corredor, seu filho viu que ela carregava uma preciosa coroa. Ela desceu as escadas e ele, tremendo de horror, correu e se escondeu atrás da cortina perto de sua porta, de onde podia ver o que se passava no hall embaixo. Viu abrir a janela sorrateiramente, entregar a coroa a alguém na escuridão e fechá-la outra vez, correndo de volta para o quarto e passando bem perto de onde ele estava escondido. Enquanto ela estava em cena, ele não podia agir sem expor a mulher que amava. Mas no momento em que ela desapareceu no quarto, ele compreendeu que isso seria uma desgraça para o senhor e como era importante procurar consertar a situação. Correu pelas escadas do jeito que estava, descalço, abriu a janela, saltou na neve e correu pela alameda, onde podia ver um vulto escuro ao luar. Lord George Burwell tentou fugir, mas Arthur o pegou e houve uma briga entre eles. Seu filho puxando um lado da coroa e seu adversário o outro. Na confusão, seu filho bateu em Lord George e feriu-o no olho. De repente, alguma coisa partiu e seu filho, vendo que estava com a coroa nas mãos, voltou correndo, fechou a janela, subiu até o seu quarto e acabara de notar que a coroa estava retorcida e procurava consertá-la quando o senhor apareceu. Será possível? Balbuciou o banqueiro. Então o senhor fez com que ele se zangasse, insultando no momento em que ele achava que merecia o seu mais profundo agradecimento. Não podia explicar a verdade dos fatos, sem trair a pessoa que sem dúvida não merecia a menor consideração. No entanto, ele assumiu a atitude mais cavalheiresca e guardou o segredo. E foi por isso que ela gritou e desmaiou quando viu a coroa! Exclamou o Sr. Holder. Oh, meu Deus, que cego idiota que fui! E ele me pedindo para sair por 5 minutos! Meu pobre rapaz queria ver se o pedaço que faltava estava no local da briga! Como fui injusto com ele! Quando cheguei à sua casa, fui logo examinar cuidadosamente em volta para saber se havia alguma pista na neve que pudesse me ajudar. Sabia que não caíra mais neve desde a noite anterior, e também se houvesse uma geada e a neve congelara, preservando qualquer impressão. Segui o caminho da entrada de serviço, mas ele estava pisado e repisado, e não era possível distinguir as pegadas. Mas um pouco adiante, do outro lado da porta da cozinha, uma mulher estivera conversando com um homem, e uma marca redonda de um lado mostrava que ele tinha uma perna de pau. Pude até ver que eles haviam sido interrompidos, pois a mulher correra por volta da porta, como provavam as marcas profundas das pontas dos pés e muito superficiais do calcanhar, enquanto o perna de pau esperara um pouco e depois fora embora. Na ocasião, pensei que poderia tratar-se da empregada e seu namorado de quem o senhor já me falara, e que foi confirmado posteriormente. Passei pelo jardim sem ver nada além de pegadas sem direção precisa, que julguei serem da polícia. Mas, quando cheguei à alameda da estrebaria, descobri uma história longa e complexa, escrita na neve à minha frente. Havia uma linha dupla de pegadas de um homem de botas e uma segunda linha dupla que, para minha satisfação, vi que pertencia a um homem descalço. Tive certeza, pelo que o senhor me dissera, que esta última era de seu filho. O primeiro andara em ambas as direções, para o que o outro correra rapidamente.
e, como certos lugares, suas pegadas estavam em cima das depressões causadas pelas botas, era evidente que ele conseguira o outro. Segui as marcas e descobri que levavam à janela do hall, onde o Botas haviam afundado a neve enquanto esperava. Fui então para o outro extremo, que ficava uns 100 metros ou mais. Vi o lugar onde Botas virara, onde a neve estava toda pisada e amassada, como se tivesse havido uma luta, e por fim, o local onde algumas gotas de sangue haviam caído para provar que estava certo. Botas correra então pelo caminho e outras pequenas manchas de sangue mostravam que era ele que estava machucado. Quando alcançou a estrada na outra extremidade, vi que a neve havia sido retirada e foi o fim desta pista. Ao entrar na casa, entretanto, examinei, como deve se lembrar, o peitoril da janela do hall com a lente e pude ver logo que alguém havia saído por ela. Pude distinguir marcas de dedos e calcanhar, onde um pé molhado se apoiara ao entrar. Eu estava começando então a formar uma imagem do que havia acontecido. Um homem ficava esperando do lado de fora da janela. Alguém lhe trouxera a joia. Esta cena foi vista por seu filho, que perseguiu o ladrão, lutou com ele, ambos puxaram a coroa, e a combinação de seus esforços causou danos que nenhum dos dois sozinho poderia causar. Seu filho voltou com a joia, mas deixaram o pedaço nas mãos do adversário. Até aí tudo bem. A questão agora era quem era o homem e quem lhe dera a coroa. É um velho preconceito que, quando se exclui o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Sabia que não fora o senhor que trouxera a coroa, então só restavam sua sobrinha e as empregadas. Mas se fossem as empregadas, por que seu filho se deixaria acusar em seu lugar? Não poderia haver nenhum motivo, mas ele amava sua prima. E, portanto, havia um excelente motivo para guardar seu segredo, principalmente por se tratar de um segredo vergonhoso. Quando me lembrei de que o senhor a vira perto da janela e que ela desmaiou quando viu a coroa outra vez, minha suposição transformou-se em certeza. E quem poderia ser seu cúmplice? Um namorado? Evidentemente, pois quem mais poderia anular o amor e a gratidão que ela sentia pelo senhor? Sabia que saía um pouco e que seu círculo de amigos era muito restrito, mas Lord George Banwell fazia parte desse círculo. Já ouvira dizer que ele era um homem de péssima reputação entre as mulheres. Devia ser ele quem usava aquelas botas e ficara com as pedras, mesmo sabendo que Arthur o desmascarara. Devia achar que ele estava seguro, pois o rapaz não podia dizer uma palavra sem comprometer sua própria família. Seu bom senso lhe dirá o que fiz em seguida. Disfarcei-me de vagabundo, fui até a casa de Lord George, consegui fazer amizade com seu criado de quarto. Soube que seu patrão cortara o rosto na noite anterior, enfim. Confirmei tudo comprando por 6 shillings um par de sapatos velhos dele. Com eles na mão, fui até Stratton e verifiquei que correspondiam perfeitamente às pegadas. Vi um sujeito maltrapilho na Alameda ontem à noite. Disse o Sr. Holder. Exatamente, era eu. Quando vi que tinha encontrado o homem que procurava, vim para casa e troquei de roupa. O papel que tive de desempenhar, então, era bastante delicado, pois sabia que era preciso impedir o processo para evitar um escândalo. E que o vilão, tão astuto, logo veria que estávamos de mãos atadas. Fui vê-lo. A princípio, é claro, negou tudo, mas quando lhe contei em detalhes tudo o que havia acontecido, tentou me ameaçar e pegou uma arma que estava pendurada na parede. Mas eu conheci o homem e encostei a pistola na cabeça dele antes que pudesse me atingir. Aí ficou um pouco mais razoável. Disse-lhe que pagaríamos pelas pedras e que estava em seu poder 1000 libras cada uma. Isso provocou sua primeira reação de arrependimento até então. Que diabos, disse.
Eu vendi-as por 600. Consegui obter dela o endereço do comprador com a promessa de que não seria processado. Fui logo procurar o outro e depois de muito barganhar consegui as pedras por 1000 libras cada. Em seguida fui ver seu filho. Disse-lhe que estava tudo bem. E por fim, fui para a cama por volta de 2 horas, depois do que posso chamar de um dia duro de trabalho. Um dia que salvou a Inglaterra de um grande escândalo público, disse o banqueiro levantando-se. Sr. Holmes, não tenho palavras para lhe agradecer, mas verá que sei expressar minha gratidão pelo que o senhor fez. Sua perícia realmente ultrapassou tudo que eu já ouvira falar. E agora vou voando para ver meu filho, para pedir-lhe perdão pela injustiça que cometi. Quanto que me disse sobre a pobre Mary, estou desolado. Nem mesmo sua perícia pode me dizer onde ela se encontra neste momento. Acho que podemos afirmar com certeza, disse Holmes, que ela está onde estiver o Lord George Burnwell. Também é certo que, sejam quais forem seus pecados, em breve eles receberão um castigo mais que suficiente. Fim do conto. De Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e a Coroa de Beryllus. Publicado em maio de 1892. Narração: Diego Vezaro. Curta, Comente e compartilhe!